agora é hora da gente falar um pouco do infográfico, né, que também trata um pouco desse consumo de drogas, né, listas e listas por parte dos jovens. Esse infográfico que eu trouxe para vocês, né, infográfico apresentado, que tem dados de 2018, ele foi feito por uma empresa de ensino de questões de informática, então não é uma pesquisa oficial, mas os dados são muito interessantes mesmo assim. Para a gente o mais interessante é entender como o dado funciona e não necessariamente a fonte, né, se é de um dado oficial ou não. Bom, o que a gente tem aqui para destacar? Primeiro, o público pesquisado, 2.800 jovens entre 11 e 24 anos. Esse é um ponto que é importante porque os dados aqui todos não separam os jovens por faixa etária. Por exemplo, vejam que aqui no consumo, 62 admitiram que usam drogas até 24 anos. Mas a gente não sabe se esse 62% aqui desse total está mais para quem está perto dos 24 anos ou mais para quem está perto dos 11 anos. Os dados, então, não fazem esse tipo de separação. De qualquer maneira, não é esse o ponto relevante. O mais importante é que até 24 anos, o ideal é que o consumo fosse zero, né, ou muito baixo, por conta exatamente dos problemas que podem ocorrer a partir de um consumo muito exagerado do álcool nessa faixa etária. Né? Especificamente, quanto mais jovem, pior o consumo de álcool. Bom, como é que a gente faz para ler o infográfico e depois para passar para o texto? Os pontos principais, obviamente, né, são aqueles que estão relacionados com algum tipo de dado mais curioso. E aqui vejam que a gente já começa pelo consumo. Então, eu posso começar meu texto dizendo dados apresentados pela Microcamp no infográfico intitulado Cenário Preocupante apontam o consumo de drogas por parte dos jovens brasileiros. A pesquisa foi realizada com cerca de 2.800 jovens entre 11 e 24 anos e mostrou o que, e apresentou o que, e indicou o que, e revelou o que, e assim sucessivamente. Tá? Então aqui, esse dado de consumo é muito interessante, porque 62%, né, mais de 62% dos jovens admitiram usar álcool, ainda que 71%, né, um pouco mais, reconheçam que ele é uma droga perigosa. Então, esse equilíbrio, esse balanceamento precisa ter no texto. Então, apesar de 71% reconhecer que ele é uma droga perigosa, 62% admitir usar álcool. Né? Quer dizer, é muita gente que consome, mesmo né, que a faixa etária reconheça como sendo a droga mais perigosa. Tá? Bom, com relação à faixa etária de uso, os dados aqui somados são surpreendentes. Então, eles chegam a 60,6% de jovens que iniciam até os 18 anos o consumo de álcool. Então, esse ponto é importante. 60% daqueles que começam o consumo de álcool começam antes dos 18 anos. E esse ponto é legal para a gente pensar naqueles outros textos que a gente tinha comentado, lá da carta ao senador, da redação do Enem, do resumo, enfim. Todos esses dados aqui agora ratificam a necessidade, né, da gente ter programas que possam dar aos jovens oportunidades diferentes, que não seja só consumir álcool, né, pelo amor de Deus, tem outras coisas para a gente fazer na vida. Então esse ponto é extremamente interessante. E vejam que 30%, ou seja, quase 1 a cada 3 jovens, né, já ficaram embriagados, de gente até 24 anos. Quer dizer, até 24 anos, o que a gente sabe da vida, não é mesmo? O que a gente já passou pela vida? E já ficar embriagado é de fato um cenário preocupante. Né? Preocupante, porque a gente sabe que o álcool ele já é tido como uma doença, né? Especialmente o alcoolismo é tido como uma doença, e o consumo de álcool precoce pode levar ao surgimento dessa doença também de forma precoce. Então a gente precisa se preocupar um pouco com isso. No caso dos fatores motivadores, e aqui, atenção, os motivadores para o início nos parecem, porque olha o que diz aqui esse primeiro círculo maior. Quase 44% afirmam que iniciaram por curiosidade. Aqui os outros não dizem que foi o início, mas muito provavelmente seja, porque senão não teriam colocado aqui iniciaram, tá? Então, o infográfico teria colocado só afirmam que consomem por curiosidade, por vontade de descontrair, por influência dos amigos. O interessante aqui é que os amigos são o que menos influenciam, mas com relação à frequência, eles são aqueles com quem se mais bebe.
Então, os amigos influenciam pouco para iniciar a bebida, de acordo com os próprios respondentes, é claro. Mas na frequência de consumo, os amigos são aqueles com quem mais se bebe. E claro, 12% admitidos já ter bebido na escola. Esse dado é relevante, obviamente, porque a escola não é o lugar para isso acontecer. E não estou falando aqui de vigilância, estou falando de ser um espaço para que a gente possa fazer outras coisas, que não beber, não consumir bebida alcoólica. Mas o interessante aqui é esse dado da relação com os amigos. Ainda que eles não influenciem tanto no início, eles influenciam sim na frequência com que se bebe. Esse dado aqui eu acho também relevante se a gente comparar com essa questão aqui do admitir usar álcool e do perigo que a droga causa. Veja que em relação aos históricos, 52 ou quase 53% dos jovens, olha só, é mais da metade dos jovens entrevistados, dizem que tem problemas com álcool na família. Mais da metade dos jovens entrevistados dizem que tem problema com álcool na família. E desses 52, se preocupam com esse histórico. Então, olha só, a gente tem todo um conjunto de dados que nos levam a entender que, de algum jeito, o jovem está se pedindo ajuda para que a gente possa resolver esse problema. Tá? E aqui eu não estou querendo essa moralista dizer que a gente não tem que beber. O que a gente precisa é alternativas, né? O álcool está aí, enfim, mas a gente precisa de alternativas, assim como esses programas internacionais que a gente tem visto estão apresentando alternativas. A gente precisa entender e tirar esse perigo da nossa frente. Tá? Então aqui, olha só, por que eu estou falando que eles de algum jeito pedem ajuda? Ó, 71 reconhece que é uma droga perigosa, 52 dizem ter problemas com álcool na família, desses aqui, 42 se preocupam com o histórico, é quase metade, né? 42%. Então é muita gente, é muita coisa que está envolvida. E esse dado aqui, o que mais chama a atenção é que o consumo das bebidas, né, as bebidas mais consumidas, são aquelas que têm uma gradação alcoólica maior. Então, vodka, rum e tequila tem uma gradação muito maior que cerveja e que vinho. Tá? Então, esse ponto aqui chama a atenção. Além do consumo ser frequente com jovens até 24 anos, o tipo de bebida consumida também chama atenção para aquilo que a gente pode dizer no comentário do infográfico. Tá? Então, lá, faça um texto informativo que explique o cenário do consumo de álcool no Brasil. Seu texto deve indicar a fonte do infográfico, apresentar pontos principais sobre a questão, ter no mínimo 8, no máximo 12 linhas, respeitar as características discursivo-formais de um texto expositivo, a saber, jamais dizer o que é que tem que ser feito. Esses comentários todos que a gente faz aqui, o jovem está pedindo ajuda, isso se relaciona com o resumo, isso é para a gente entender o texto, não é para a gente colocar no nosso texto. No nosso texto a gente tem que relacionar as ideias que estão ali nesse infográfico entre si. São essas ideias aqui que têm que estar relacionadas, tá bom? Vamos ver então como é que esse autor aqui, essa autora fez para a gente poder entender como ajudar, né, se precisa ajudar. Uma pesquisa realizada pela Microcamp, está aqui, né? Fonte com 2.788 jovens. Vamos lembrar lá que sempre que a gente estiver tratando de numeral, a gente faz um pontinho aqui, tá bom? Só quando for ano, né? 1869, 2020, daí a gente não põe o pontinho do numeral. Então, 2.800 jovens entre 11 e 24 anos, mostrou que 62,3% usam álcool, mesmo que 71% dos entrevistados o considerem uma droga perigosa. Então, aqui, esse autor trouxe a relação importante, né? 62%, mesmo que eles considerem uma droga perigosa. Tá? Então, esse fato já é legal, já está colocando as duas coisas na balança. Tá bom? As motivações variam, mas em sua maioria são curiosidade, como em 43% dos casos. Aqui tem um problema, porque quando a gente trata de motivação lá no texto, deixa eu só voltar para vocês verem. A motivação do que se trata aqui é a motivação para iniciar. Tá? Eu acho que aqui seria interessante primeiro, então, falar da faixa etária, para depois falar dos fatores motivadores. Então, essa seria minha sugestão. Tá? Sugestão. Primeiro, fale da faixa etária de início, depois dos fatores motivadores, que também se referem
ao início do consumo. Tá? Então, esse ponto é importante. Então, as motivações variam, mas em sua maioria são curiosidades, são as motivações para se começar o uso do álcool até aquela idade. E, de novo, né, aqui, essa curiosidade pode começar cedo, como mostra a pesquisa, em 37, aqui, ó. Esse ponto aqui que é importante, né? De novo, vou dizer, ó, esse dado é relevante. Some-os e terá 60%. Então, ó, 60% antes dos 18 anos. Esse ponto é importante. É assim que a gente relaciona dados no infográfico, somando, por exemplo, o que pode ser somado. Então, é esse o dado que eu considero extremamente relevante para a gente pensar no início e no fator motivacional. Então, mesmo que 52% tenha assumido haver problemas com álcool na família. Então, esse problema aqui pode estar melhor relacionado com relação àqueles que se preocupam. Então, também relacionar com a preocupação. Um outro ponto que é importante é o seguinte. Vejam que nós temos uma repetição aqui de porcentagem, 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 porcentagem. Então, aqui, uma sugestão a fazer é, por exemplo, ao invés de colocar os 60%, 40%, 70%, é dizer algo, 6 entre cada 10, tá? Ou, de cada 10 jovens, 6 admitem ter iniciado antes dos 18 anos. Por exemplo, tá? Antes dos 18 anos. Então, vejam, é assim que a gente faz o infográfico. A gente relaciona as informações e modifica para o texto ficar um pouco mais agradável. Se não fica só percentual, 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 o texto vai ficando chato. Tá? Então, é um jeito da gente usar os mecanismos da língua para deixar o texto mais interessante. Geralmente, o consumo é feito entre amigos, em momentos de lazer. Dizia momentos de lazer lá? Não, aqui não fala momentos de lazer. Olha só. Então, esse daqui a gente não pode colocar, ó. Pum. Tá? Então, esse aqui a gente tem que tirar. Não tá, o texto não está falando em momentos de lazer. Porém, 12% dos ouvidos já beberam na escola. Então, esse dado aqui, eu diria assim, ó, se faltarem linhas, pode retirar. É um dado menos relevante. Tá? Além disso, o público total tem preferência por bebidas fortes. Não. Não. Não é o total. São 33% das bebidas consumidas. E vejam que aqui, quando a gente olha para os dados, se a gente somar, ó, 46,9, 57,9, 58,2% só. Então, a gente tem outras bebidas aqui também que não estão colocadas no hall dessas mais consumidas aqui, tá? Mas 33% daquelas que têm uma gradação alcoólica maior, isso daí é importante, tá? Então, assim, reforce o que está chamando de forte. Ou, né? Fale da gradação alcoólica, tá bom? E aqui, finalmente. Olá, no começo do ano, quando o professor explicou melhor o que fazer um resumo do infográfico, eu acabei não vendo, então não sei se o meu texto está correto quanto à estrutura, se eu deveria ter citado todos os dados que apareceram. Pode me ajudar com isso? Então, assim, tá bom, o texto tá legal, trouxe as informações, fez algumas relações. O que eu tentei mostrar aqui é que dá para a gente fazer outras relações, modificar o jeito de apresentar, não só com percentual. Por exemplo, né, aqui poderia ser, né, nesse caso de 33%, uma a cada 3 bebidas consumidas tem gradação alcoólica elevada. Aí você pode pôr o exemplo, rum, tequila, vodka, por exemplo. Tá?
Então é assim um jeito da gente tratar do infográfico sem necessariamente dar opinião, simplesmente expondo. O texto é expositivo. Tá? Então o texto está expositivo, tá bom, né? Dá para dar 20 pontos. Apresentou a fonte, certinho. Apresentou os pontos centrais da pesquisa, sim. Respeitou a modalidade de escrita, eu diria que sim, tem só um outro probleminha ali, mas dá para dar 15 de 20. E é que essa questão do texto com coesão e coerência que eu sugeriria que desse uma modificada em relação às sugestões que eu fiz aqui. Mas, no geral, é um texto que eu diria muito bom, tá? Dá para dar 20 pontos desses 30. Então, aqui 90 menos 5, 85. É um ótimo texto. Vamos tentar em 100. Espero ter ajudado agora com o texto de infográfico. Até uma próxima.